Bom, pessoal, então vamos fazer a correção lá dos exercícios que eu deixei no dia 10, tá? O primeiro exercício falava assim: sabendo que um terreno possui 50 metros de largura, sua representação em um desenho é de 20 centímetros. Encontre a escala deste desenho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é igualar as unidades de medida, né? Um tá em metro e o outro tá em centímetro. Então, 50 metros é a mesma coisa que 5.000 centímetros. Certo? Se a cada 1 metro eu tenho 100 centímetros, em 50 metros eu tenho 5.000 centímetros, tá? Então, se a minha escala é que a cada 20 centímetros, a cada 5.000 centímetros, 20 centímetros na minha maquete ou na representação no desenho lá, enfim, tá? Simplificando isso daqui, né? 0 com 0, eu consigo 2 por 500. Então, quer dizer que para cada 2 centímetros, o desenho equivale a 500 centímetros do terreno, tá? Ah, professora, mas ainda dá para simplificar mais. Sim, mas nesse caso não precisa, tá? Só corta o 0. Mas se você simplificar de novo, não tem problema também, tá? Porque daí vai dizer o quê? Que a cada 1 centímetro eu tenho 250 centímetros no terreno, tá? Vou colocar para vocês verem, tá? A cada 1 centímetro no desenho, são 250 centímetros no terreno, tá? Também tá certo, não tá errado não, de jeito nenhum aqui, tá? Vamos fazer a número 2. Deixa eu pegar aqui. Numa sala de aula, temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual a razão? Razão é divisão, a gente monta em forma de fração, né? Qual a razão entre o número de alunas e o total de alunos da sala de aula, né? Então, se eu sei que... então ali ele me deu o total de alunos, certo? E o número de homens. E eu quero a razão do número de alunas, ou seja, de mulheres, para o total, né? Se eu tenho 45 alunos no total, 10 são homens, isso quer dizer que eu tenho 35 alunas, correto? E eu quero a razão entre alunas e o total de alunos. Então, é 35 alunas para 45 alunos no total, certo? Simplificando isso daqui, né? Vamos dividir por 5. Eu vou ficar com 7 nonos. Isso quer dizer o quê? Que a cada 9 alunos, 7 são mulheres, tá? Vamos lá, número 3. Um motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 km em 2 horas. Qual a velocidade média que este motorista viajou? Essa é fácil, né, gente? Como que eu faço para calcular a média? Eu pego o total e divido pela quantidade, certo? Igual, por exemplo, vamos calcular a média de vocês. Soma-se o total de notas e divide pela quantidade de notas, não é? Vou calcular a média. Aqui também. Se ele viajou 120 quilômetros em 2 horas, eu preciso calcular a média por hora, certo? Então, 120 dividido por 2 horas é igual a 60 quilômetros por hora. Essa é muito fácil. Se alguém errou essa, me conta lá. 4. Vou pegar 4 aqui. João fez o Enem e acertou 120 questões. Sabe-se que o Enem possui 180 questões. Qual a razão entre o número de erros e acertos de João na prova? Vou ler de novo o problema, tá? João fez o Enem e acertou 120 questões. Sabe-se que o Enem tem 180 questões. Qual é a razão entre o número de erros e acertos de João na prova? Ó, de erros e acertos. Então, vocês têm que obedecer a ordem que tá ali, tá? Se ele falasse a razão entre o número de acertos e erros, a quantidade de acertos iria em cima e erros iria embaixo. Como ele falou a quantidade de erros e acertos, erros vai em cima e acertos vai embaixo, tá? Se ele acertou 120 questões, e era um total de 180 questões, quer dizer que ele errou quantas? 60, né? Ele errou 60 e acertou 120.
Simplificando isso daqui, ó, eu consigo dividir ainda por 6, que eu vou ficar com meio, tá? Então, essa é a razão entre o número de acertos e o número de erros. Vamos lá, número 5. Uma cidade de 2.200 km² possui uma população de 20.100 habitantes. Encontre a densidade populacional dessa cidade, tá? Então, para calcular a densidade populacional, a gente pega a quantidade de habitantes e divide pelo tamanho da cidade, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho 20.100 habitantes, certo? Numa cidade de 2.200 km², né? Dividindo isso por isso, ó, o de cima pelo de baixo aqui, nós vamos obter 9,1. Então, essa é a densidade populacional dessa cidade, tá bom? Assim, ó, a distância entre duas cidades no mapa de escala 1 por 2.000 é de 8,5 centímetros. Qual a distância real entre essas duas cidades? Então, é assim, a cada 1 centímetro são 2.000, tá? Eu quero saber 8,5 centímetros. Então, eu vou pegar o quê? Os 2.000 e vou multiplicar pelos 8,5, tá? Porque se a cada 1 é 2.000, a cada 8,5 vai ser quanto? Então, é só multiplicar isso aqui, tá? Então, eu vou ficar com 17.000 centímetros, tá? A cada 1 centímetro eu tenho 2.000 centímetros. Quanto que eu vou ter em 8,5 centímetros? Então, é só você multiplicar, tá? Um pelo outro. Letra C. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45. Qual a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Isso é fácil também, tá? Então, a idade do Pedro é 30 e a da Joana é 45, ó. Eu quero a razão entre a idade do Pedro e da... não é Joana, é Josefa. Do Pedro e da Josefa, tá? Então, tem que respeitar a ordem que o exercício está pedindo, tá? Se ele falasse a razão entre a idade de Josefa e Pedro, seria o contrário aqui, tá? Como ela quer a razão entre a idade de Pedro e Josefa, é isso aqui. Vamos simplificando por 5, que vai dar 6 nonos. De novo, por 3, vai dar 2 terços, ok? Letra D falava assim: uma caixa de chocolate possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? Então, se eu tenho 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto, uma pela outra, né? Simplifica aqui, ó, corta os zeros e vamos dividir por 5, que vai dar 5 sextos, tá? Então, essa é a razão do peso líquido para o peso bruto. Letra E. A razão entre o comprimento de uma sombra e da altura de um edifício é de 2 terços. Se o edifício tem 12 metros de altura, qual é o comprimento da sombra? Na letra E, então vocês têm que prestar atenção nos dados do problema, na ordem em que eles estão falando as coisas, tá? A razão entre o comprimento da sombra e a altura do edifício é 2 terços, ó. Na ordem em que foi falado ali, tá? Então, o 2 é a minha sombra, tá? E o 3 é o comprimento do prédio, tá? É na ordem em que está ali, ó. A razão entre o comprimento da sombra e a altura do edifício é 2 terços. Se o edifício tem 12 metros, qual o comprimento da sombra? Se ele tem 12 metros, o 12 vai do lado do 2 ou do 3? Do 3, porque se ele tem 12 metros, está falando do comprimento do edifício. Então, o 12 vem aqui. Quem eu estou procurando? O tamanho da sombra. X, tá? Multiplica, cruzado. 3 vezes x, 3x, 2 vezes 12, 24. X igual a 24 dividido por 3, meu x vale 8. Esse é o comprimento da sombra, tá? Na letra F fala assim: Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Então, vamos colocar lá. O Pedro, de 20 problemas, ele acertou 18. Ok? A Cláudia, por Cláudia lá, ela resolveu 30 problemas e acertou 24. Então,
ela acertou 24 de 30. Pergunta é, quem apresentou o melhor desempenho? Nesse caso aqui, para vocês enxergarem certinho, simplifica a fração, tá? As duas têm que ficar com o mesmo denominador, para você saber certinho. Então, vamos dividir aqui, ó, por 2. Então, eu vou ficar com 9 décimos, ok? Aqui também, vamos dividir por 3. Eu vou ficar com 8 décimos. Então, ó, tá vendo? As duas ficou com o denominador 10. Então, o Pedrinho, de 10 questões, ele acertou 9. E a Cláudia, de 10 questões, ela acertou 8, tá? Quem teve o melhor desempenho? O Pedrinho. Ok? Letra G falava assim. A razão entre a quantia que gasto e a quantia que recebo como salário por mês é de 4/5. Ó, então, 4/5. Isso aqui são os gastos, isso aqui é o salário, tá? O total. O que resta, coloque em uma caderneta de poupança. Se neste mês meu salário foi de R$840, ó, eu vou começar do fim, tá? O salário foi R$840. Esse foi o total que ela recebeu. Qual a quantia que aplicarei na caderneta de poupança? Então, ela vai aplicar o que sobra, não é? E o que sobra é representado por essa fração? Não, tá? Essa fração representa os gastos dela. De 5 partes do salário dela, ela gasta 4, tá? Então, o que sobra? Qual é a fração que representa o que sobra? 1/5, não é? Ó, ela gastou 4 partes de 5. Então, o que sobrou? Sobrou uma parte de 5, tá? Multiplica cruzado, né? 5x igual a 840. X igual a 840 dividido por 5. X igual a 160. Então, isso é o que ela vai aplicar na caderneta de poupança, tá? Corrigindo aqui, 168, tá? Desculpa. H. Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Então, ele obteve 26 vitórias, certo? Preciso saber qual é o total de partidas. Então, eu vou somar as vitórias com os empates com as derrotas, tá? Somando tudo isso, vai dar 52. Então, de 52 jogos, ele venceu 26, tá? Simplificando isso aqui, ó, direto por 26, né? Quem foi dividindo por 2 também tá certo? Eu vou ficar com meio. Então, quer dizer que a cada 2 jogos, ele vencia 1, tá? Letra I. Durante o Campeonato Brasileiro de 2010, uma equipe teve 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que a razão do número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4, quantos pênaltis foram convertidos em gol para esta equipe? Tá, então vamos lá. Eu tenho 3/4, que é a razão do número de acertos para o total de pênaltis. Eram 12 pênaltis, certo? Quero saber quantos foi convertido em gol, em ponto. Multiplica cruzado, 4x igual a 36, x igual a 36 dividido por 4. Então, o time obteve 9 pontos. J e último. Um reservatório com capacidade para 8 metros cúbicos de água está com 2.000 litros de água. Qual a razão da quantidade de água que está no reservatório para a capacidade total do reservatório? Lembre-se que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então, decímetro cúbico e litro, eles têm a mesma unidade de medida. A unidade de medida é diferente, mas a quantidade é a mesma, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer ali é transformar os metros cúbicos, tá? Então, 8.000 metros cúbicos, 8 metros cúbicos é a mesma coisa que 8.000 litros de água, tá? 8.000 decímetros cúbicos. Então, eu tenho lá que 2.000 está para 8.000. Ok? Simplifica. Divide tudo por 2. Então, eu tenho 1/4. Pronto. Só isso, tá? Tudo corrigido.